Qual o real impacto de uma trombose de prótese após um implante de TAV? Será que todos os casos precisam mesmo de investigação e tratamento? Esse é o Clique Valvar Academy, insights diretos e práticos para você aplicar no seu dia a dia. Não é novidade que a substituição valvar aórtica por catéter, o TAV, revolucionou o tratamento da estenose aórtica grave, especialmente para pacientes idosos ou de alto risco cirúrgico. Apesar dos avanços, a trombose de válvula transcatéter emergiu como uma complicação que exige um olhar cada vez mais cauteloso, visto que demonstrou-se ser uma complicação relativamente comum, podendo se apresentar de forma clínica ou subclínica. A interpretação dos achados de imagem, em especial da tomografia cardíaca 4D, é essencial para orientar o manejo. Embora a anticoagulação plena seja claramente indicada nos casos de trombose clínica, sua utilização em trombose subclínica ainda é motivo de debate. Mas por que a trombose acontece? A resposta dessa pergunta resume-se a 4 fatores principalmente. O primeiro são fatores locais. O baixo fluxo no neocinos, espaço entre a prótese e o seio de valsalva, e calcificação nativa elevada, favorece a estase sanguínea. Outro ponto são os fatores do paciente. A disfunção ventricular esquerda, alteração de coagulação, fibrilação atrial, idade avançada, obesidade e sexo masculino, além de doenças inflamatórias sistêmicas, contribuem para esse risco. Também existem os fatores da prótese, como válvulas intranulares, geram maior neocinos, estase comparado a supraanulares. Fatores relacionados ao procedimento também podem interferir, como a própria biomecânica interferindo no risco, como uma subexpansão, desalinhamento comissural e deformidade da prótese aumentam as chances de trombose. Antes de irmos para o diagnóstico, quais as diferenças entre uma trombose clínica e subclínica? A trombose clínica é caracterizada por um espessamento hipodenso das cúspides, chamado de HALT, ou uma redução do movimento dessas cúspides, associados à disfunção hemodinâmica, como um aumento de gradientes, insuficiência aórtica nova ou sintomas de insuficiência cardíaca. De acordo com as definições ecocardiográficas atuais, a trombose pós-TAV é classicamente definida pela ocorrência de um gradiente médio acima de 20 mm de mercúrio por um aumento do gradiente de pelo menos 50% em comparação ao valor basal, ou ainda por uma redução da área efetiva de orifício valvar para menos de 1,2 cm², sendo a sua incidência em até 3%. Além disso, normalmente é detectada nos primeiros 3 meses após o implante, mas casos tardios em 5 anos já foram relatados. A trombose subclínica é a presença de HALT, ou redução da mobilidade, sem alteração hemodinâmica detectável. Aqui a incidência é muito variável, em até 40%, dependendo do momento da imagem e da estratégia antitrombótica. No PARTNER 3, houve HALT em 13% em 30 dias e 28% em 1 ano. Já no Evolute Low Risk, 17% em 30 dias e 31% em 1 ano. Então é preciso realizar tomografia de rotina em todos os pacientes após TAV para rastreio de trombose subclínica? Não. Apesar da tomografia cardíaca 4D ser atualmente o padrão ouro para identificar HALT, visto que é uma modalidade de imagem altamente sensível para detectar imobilidade de folhetos e trombose valvar, essa prática não é rotineira devido a considerações de custo e exposição à radiação, o que pode não ser justificável em pacientes assintomáticos ou sem sinais clínicos de trombose. Portanto, a TC4D é geralmente reservada para pacientes com indicações clínicas e ecocardiográficas específicas, como aumento do gradiente médio, diminuição da fração de ejeção ou eventos clínicos como acidente vascular cerebral ou mesmo ataque isquêmico transitório. Então, como e quando deve ser feita a pesquisa de trombose da válvula aórtica pós-TAV? A chave para o diagnóstico começa com um bom ecocardiograma transtorácico, que deve ser realizado rotineiramente no segmento pós-TAV. Se houver suspeita clínica, como novos sopros, sintomas de insuficiência cardíaca, AVC isquêmico ou aumento dos gradientes valvares, o próximo passo é avançar para métodos de imagem mais precisos, como a complementação transesofágica, sendo útil para avaliar mobilidade das cúspides e diferenciar trombo de vegetações. Caso ainda haja suspeita, podemos partir para a TC4D. Em caso positivo, devemos indicar o uso da heparina seguida de antagonistas da vitamina K, sendo o papel dos DOACs ainda controverso por não termos muitas evidências na vigência de trombose. O papel da anticoagulação preventiva tornou-se uma área de intensa pesquisa. Sabemos que anticoagular rotineiramente todos os pacientes não traz benefícios e, pior, aumenta o risco de sangramento.
Portanto, pacientes sem necessidade prévia de anticoagulação devem seguir apenas com AS. Além disso, a associação de dupla antiagregação plaquetária prolongada também não é recomendada, salvo em casos específicos, como pós-stent coronariano recente. Já em pacientes com necessidade de anticoagulação crônica, como nos casos de fibrilação atrial, tanto antagonistas da vitamina K quanto DOACs podem ser usados, mas a escolha deve ser individualizada. Se pudéssemos reunir apenas 3 lições principais diante das atuais publicações, temos que a incidência de alterações da mobilidade do folheto pode chegar a 30% em um ano e a maioria dos casos é assintomática e não compromete a função valvar. A anticoagulação reduz o HALT, mas pode aumentar mortalidade e sangramento e não há benefício comprovado em anticoagular HALT isolado sem sintomas. Mas afinal, estamos então superestimando o risco, superdiagnosticando ou supertratando a trombose pós-TAV? Bom, cientificamente ainda não temos essa resposta, porém existe uma tendência clara de uma realização excessiva e desnecessária da TC4D após o procedimento do TAV. Apesar da trombose pós-TAV ser mais comum do que imaginávamos, aparentemente nem sempre exige tratamento agressivo. Esse é um ponto preocupante, pois temos visto uma inclinação atualmente para anticoagular mais pacientes pós-TAV do que realmente devem ser anticoagulados. Portanto, o desafio está em reconhecer os casos clinicamente de maneira adequada e encaixá-los nos planejamentos terapêuticos conforme descrevemos até agora, atuando de forma equilibrada, pesando riscos e benefícios para cada paciente. Ou seja, o mais importante é manter o segmento clínico e ecocardiográfico estruturado, fundamental para detectar precocemente alterações que possam impactar a durabilidade das próteses e a qualidade da vida dos pacientes. Eu sou o Thiago Bignotto e você acabou de ouvir mais um podcast da plataforma The Valve Club e hoje com o nosso programa Academy. Orientada pelo Dr. Gabriel Doretto, Gabriela Nóbrega escreveu um excelente texto sobre a trombose de prótese pós-TAV. Aproveite para ler mais sobre esse e outros conteúdos do nosso site. Dê sua opinião, comente e tire as suas dúvidas. Um grande abraço e até a próxima. Valvecast.